Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Pedrinho falou aí a respeito de muita coisa na entrevista coletiva. Busca por um treinador, o Vasco quer agilizar essa busca o mais rápido possível. Deixou muito claro que o Felipe não ficará no comando do Vasco, só vai treinar durante esses 3 próximos jogos no Brasileiro. E também tivemos uma novidade quanto ao nome do Renato Gaúcho, que de acordo aí com o Globo, ele seria um dos nomes procurados pela diretoria do Vasco. Vamos falar também aqui de outras possibilidades para treinadores, né? Outros nomes estão também na lista. Também a renovação com o Maicon, que foi confirmada na entrevista coletiva, e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí quem está acompanhando o nosso canal sempre. Bom, pessoal, hoje o Pedrinho concedeu entrevista coletiva juntamente com o Marcelo Santana, diretor executivo do clube, e os dois falaram a respeito de diversos temas, principalmente aí a demissão do Rafael Paiva e também a chegada de um novo comandante para 2025. De acordo com as informações do próprio Pedrinho, ele não gostou do que estava vendo nos últimos jogos do Vasco e isso que acarretou na demissão do Rafael Paiva. A ideia não era demiti-lo agora, a ideia era manter ele até o final desse Campeonato Brasileiro, de acordo com outros jornalistas, só que devido aos péssimos resultados, às péssimas atuações do Vasco, o Vasco entregue dentro de campo, o Pedrinho viu que tinha que fazer uma intervenção urgente e demitiu aí o Rafael Paiva e confirmou que o Felipe Maestro será o comandante aí no time do Vasco interinamente até o final do Campeonato Brasileiro. Vai comandar o Vasco já no jogo de sábado contra o Atlético Goianiense, lá em São Januário. Depois contra o Atlético Mineiro, também em São Januário. E o último jogo do Brasileirão fora de casa contra o Cuiabá. Essas são as tarefas aí do Felipe, dar essas 3 vitórias para o Vasco buscar uma vaga na competição sul-americana, que é a única possibilidade hoje para o Vasco, né? O Vasco não tem chance de Libertadores e, claro, se livrar, lógico, do rebaixamento totalmente, né? A gente espera que a postura mude, porque se jogar da mesma maneira que jogou nos últimos jogos, o Vasco vai ser saco de pancadas, vai perder até mesmo do Atlético Goianiense. Com certeza tem que mudar a postura. Isso foi dito também na entrevista coletiva, que os torcedores sabem das limitações dos jogadores, mas querem ver sempre os jogadores se entregando, se doando dentro de campo, tendo raça, mostrando compromisso com a instituição. E isso a gente não está vendo no Vasco nesses últimos 4 jogos que o Vasco foi saco de pancadas para Botafogo, para Fortaleza, para Internacional e também principalmente para Corinthians. O Vasco foi muito mal em todos esses jogos, o time entregue, o Vasco tomando um gol besta, cara, 20 minutos de jogo já estava 3-0 para o adversário. Com certeza aí é muito complicado, né? Temos hoje a segunda pior defesa da competição, uma das piores zagas do futebol mundial e certamente isso tem que mudar a partir do ano que vem. O Pedrinho foi perguntado a respeito da programação para o ano de 2025. Vinda de treinador e também de reforço. O perfil de jogadores que o Vasco irá procurar, posições, nomes de jogadores, isso não foi dito. Mas o que foi dito, que ficou muito claro, é que vai ter sim um enxugamento na folha salarial. O Vasco vai diminuir muito a folha salarial, muitos jogadores deixarão o Vasco. Vai ter uma famosa reestruturação realmente dentro do Vasco, principalmente aí nos jogadores do elenco vascaíno, vai ter uma grande reestruturação. E também o Vasco deverá optar por contratações de jogadores brasileiros. Isso foi bem esclarecido pelo Marcelo Santana, que ao invés do Vasco tentar buscar um jogador estrangeiro, que tem uma negociação mais difícil, muitas vezes os clubes dificultam as negociações com o Vasco, e para ter uma negociação mais facilitada e o Vasco acertar mais nas contratações, vai tentar trazer mais jogadores brasileiros, até porque o limite de estrangeiros extrapolou já lá no Vasco, né? Já tem uns 9 estrangeiros permitidos aí pela CBF para serem relacionados por partida, só que a diretoria entende que é mais interessante negociar com jogadores brasileiros, que podem ter uma negociação mais fácil com os clubes aqui do Brasil do que jogadores estrangeiros que talvez vão entregar a mesma coisa de jogadores aqui no Brasil, até mesmo pior, né? Casos aí como de jogadores fracos que estão no Vasco hoje, contratações aí como do Maxime Domingues, Jean Davi, por aí vai, né? Galdames, entre vários outros nomes aí, o Rojas, jogadores fracos que foram contratados, ganham muita grana, mas que entregam pouco dentro de campo, né? O Vasco deverá adotar um perfil totalmente diferente do que foi feito antes, tanto pela CSS Partners e também nessa janela do meio do ano pela própria diretoria do Pedrinho, dando oportunidades para a base e também trazendo jogadores que estão atuando aqui no nosso Campeonato Brasileiro, talvez na Série B. O Pedrinho, que naquela outra entrevista deixou muito claro que o Vasco só vai trazer jogadores talvez da segunda prateleira. A primeira prateleira é praticamente inviável financeiramente para o clube, né? Mas também foi esclarecido que pode ser que o Vasco enxugue a folha salarial em uma certa posição
para poder liberar espaço para trazer outros jogadores talvez mais qualificados. O Marcelo Santana explicou bem essa situação na entrevista hoje, só que realmente o torcedor esperava muito mais. O torcedor espera o Grego, né, cara? Pra falar a verdade, o torcedor espera que o Grego chegue e compre a SAF do Vasco. Só que o Pedrinho não quis falar tanto desse assunto, não esclareceu tanto, porque tem aquele NDA assinado com os possíveis interessados na SAF do Vasco. Se você não sabe que o NDA é um documento que proíbe o Vasco de divulgar quem são as pessoas que está negociando aí uma possibilidade de compra da SAF, e também a própria empresa que está negociando com o Vasco não pode divulgar que está negociando com o clube. Para isso que serve esse NDA, e não foi divulgado aí pelo Pedrinho nenhum tipo de investidor, nome de ninguém. O que a gente sabe é a especulação, né, cara? Como aí do Grego, se falou muito tempo aí da Crefisa, que não tem a mínima chance de comprar a SAF do Vasco, e por aí vai, diversas outras possibilidades. Aquela empresa que comandou o Liverpool por muito tempo, acho que esses caras também não têm mais intenção de comprar a SAF do Vasco, e o que o Pedrinho está tentando fazer é diminuir as dívidas do Vasco para ser um clube mais atrativo para o próximo investidor, e aí sim o Vasco conseguir a venda da SAF. Eu temo muito que essa venda não ocorra sequer em 2025, se acontecer depois, talvez, como foi com a CSA7 Partners, lá em setembro, outubro, depois que já tiver passado a janela de transferência, se encaminhando para o término da temporada. É uma situação muito complexa, precisa ter um investidor, precisa de ter propostas oficiais e também resolver várias situações envolvendo a CSA7 Partners e a seguradora CAP, quem está gerindo a situação da CSA7 Partners. E outras situações também foram esclarecidas aí na busca por um treinador. O Vasco segue monitorando o mercado. De acordo aí com as informações do portal O Globo, de acordo com o blog do Diogo Dantas, o Vasco teria analisado uma possibilidade aí de contratar o Renato Gaúcho e já teria feito uma consulta para ele, e também uma possibilidade de tentar a contratação do Luiz Castro. A dificuldade do Luiz Castro, logicamente, é o fator financeiro, né? O treinador vai pedir muita grana ao Vasco, é muito inviável para o clube financeiramente, como já disse o próprio Pedrinho hoje na entrevista coletiva. O Vasco não deverá fazer loucuras, não extrapolar o orçamento para trazer treinadores, mas o nome do Renato Gaúcho pode se encaixar no que o Vasco busca financeiramente aí para o treinador. E o Pedrinho deixou muito claro que essa busca já está acontecendo. Ele quis respeitar a presença do Paiva, agora que o Paiva saiu. O Vasco tenta aí de todas as formas buscar o mais rápido possível esse nome, para que após o final do Campeonato Brasileiro o Vasco já tenha praticamente encaminhado ou já até mesmo fechado com um novo técnico para a próxima temporada. O calendário será muito apertado no ano que vem. Já em janeiro começa as partidas e o Vasco já tem que ter o seu treinador, boa parte do elenco montado, e a diretoria vai ter que trabalhar bastante. E devemos ter muitas novidades aí em breve envolvendo chegada, saída de jogadores e também a chegada do novo treinador. E hoje também foi divulgado pelo Globoesporte.com que o Vasco tem interesse em outros treinadores, teria buscado aí informações do técnico Gustavo Quinteiros, que está atualmente lá no Vélez. A gente até falou desse assunto mais cedo, mas para quem perdeu o vídeo mais cedo, estou repassando aqui. Esse técnico é líder do campeonato argentino, muito experiente aqui na América do Sul, é um nome muito interessante, que de acordo com a pesquisa lá no Net Vasco, ele vem tendo uma grande aprovação do torcedor vascaíno. Mais de 96% dos torcedores que votaram lá apoiam a chegada desse treinador. O outro nome seria o Hernan Crespo. Esse já não teve uma boa avaliação pelo torcedor. Apenas 29% dos torcedores estariam querendo a chegada do Crespo, o que eu acho que, na minha opinião, seria o melhor nome para o Vasco. Ele fez um bom trabalho no próprio São Paulo aqui no Brasil, já anteriormente no Defensa e Justiça, foi campeão da Sul-Americana com um clube minúsculo no futebol argentino, esteve no Al Ain dos Emirados Árabes nas últimas temporadas, foi campeão da Champions League da Ásia, desbancando grandes clubes árabes que têm aquele poder financeiro exuberante que a gente sabe. É um cara muito profissional, um treinador mais atualizado que com certeza, na minha opinião, poderia ser interessante para o Vasco. Só que o torcedor tá dando mostras que quer um técnico mais cascudo, né? O nome do Renato Gaúcho também agrada muitos torcedores vascaínos, de acordo com as pesquisas lá no Net Vasco. Renato Gaúcho teve uma passagem pelo Vasco, a última lá em 2008, infelizmente foi rebaixado com o nosso clube, o primeiro rebaixamento da história do Vasco, e pode ser, quem sabe, ele venha pro Vasco e tenha uma redenção, né, cara? Enfim, faça um bom trabalho aí no Vasco e ajude o Vasco aí, quem sabe, a fazer uma campanha semelhante com o que ele conseguiu lá em 2006. O Vasco quase foi para a Libertadores naquele ano. Infelizmente, a gente perdeu a Copa do Brasil, que é o nosso maior rival, naquele mesmo ano, devido a uma burrice do jogador de papel, mas o Renato Gaúcho conseguiu fazer um Vasco muito forte naquele Campeonato Brasileiro, e o Vasco bateu na trave para ir para a Libertadores naquele mesmo ano, ficando, se eu não me engano, na quinta ou na sexta colocação, perdendo a vaga para o Paraná Clube. Na época, o Renato Gaúcho estava surgindo muito bem como treinador, tanto que depois foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense, mas infelizmente teve essa mancha na história do Vasco, ele sendo rebaixado, aí, o primeiro rebaixamento do clube. Mas quem sabe pode ser uma possibilidade, porque hoje a realidade financeira do Vasco não é para trazer Luiz Castro, não é para trazer Tite, não é para trazer outros treinadores que estão ganhando muita grana, acima de 1 milhão, por exemplo.
com certeza o Vasco vai ter que quebrar a cabeça aí no mercado, buscar muitas possibilidades, porque o mercado vai estar escasso, o treinador não é tão fácil assim de se achar. Se começar o ano errando, pode ser que custe caro a temporada do Vasco. Esse ano a gente deu sorte que o Paiva conseguiu fazer aí um bom trabalho, porque tinha tudo para o Vasco ser rebaixado. Foi uma péssima escolha manter o Ramon Dias por tanto tempo, né? Péssimo trabalho que ele fez nesse ano no Vasco. E também depois da queda da SAF, da queda da 67 Partners, parecia que a vaca iria para o brejo, o Vasco não ia ter força suficiente para se sustentar na Série A. Aí veio o salvador da pátria, Rafael Paiva, que fez o que pôde até onde ele conseguiu, e o Vasco não viu mais outra solução e acabou demitindo ele. E agora busca um novo técnico e esperamos que venha o melhor nome possível. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da chegada do novo treinador, quem para você deve ser o nome a comandar o Vasco. E só fechando o nosso vídeo, foi esclarecido pelo Pedrinho que o Vasco renovou o contrato aí com o zagueiro Maicon, contrato dado pela 67 Partners, se eu não me engano, foi o Lúcio Barbosa que deu esse contrato aí para o Maicon, foi a gestão anterior, antes da do Pedrinho, e o Maicon tem contrato até o final de 2025 com o Vasco, um jogador que claramente era para sair do Vasco agora, no final desse ano. Detalhe, dependendo do número de jogos que o Maicon fizer na próxima temporada, ele vai ter um contrato estendido até o final de 2026, meu amigo. É brincadeira, né? É brincadeira. E ainda sem falar de outras situações que o Vasco vai ter que pagar 2 milhões de euros para um jogador aí, se o Vasco ficar na primeira divisão. Com certeza esse jogador é o João Vitor. Ainda tá pagando o Paulinho, cara. Pagou mais de 600 mil dólares aí. Dá uma parcela atrasada referente ao Paulinho, né? O Vasco tá usando toda a grana possível que tinha para pagar a dívida da 67 Partners, que deixou um rombo enorme dentro do clube. Péssima gestão que foi feita pelo Lúcio Barbosa, que tem culpa, ele era o CEO do Vasco na época, Alexandre Matos, Paulo Brax, muito culpado em tudo isso aí também, e lógico, a empresa que era quem geria o Vasco e afundaram mais ainda o nosso clube, né? Deixa aí nos comentários aí o que você achou da entrevista coletiva do Pedrinho, renovação com o Maicon, busca para o treinador Renato Gaúcho, recebendo os primeiros contatos, ele que não vai ficar no Grêmio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Um vídeo mais explicativo do que aconteceu na entrevista coletiva, com algumas informações aí a mais. Tamo junto, forte abraço. É nóis.